Jornal da EPTV, primeira edição. Oferecimento Unify. O sim para o seu futuro é agora. E Supermercados Pague Menos. Já pensou em se tornar milionário? Cadastre-se e participe. Olá, boa tarde. Sábado, 27 de novembro, agora meio-dia e 1, o EPTV1 já está no ar. Hoje tem plantão de vacina contra a Covid em São Carlos, Fernanda Câmara. Juliana Brunório, são alguns pontos de vacinação, eu estou num deles aqui no Mercadão, no Mercado Municipal. O movimento agora tá tranquilo, tá ventando bastante, mas não tem problema, o importante é tomar a vacina da Covid-19, muitas pessoas já vieram e outras estão chegando. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes. Legal, Fer, até já então. A Secretaria de Segurança Pública divulgou os dados da criminalidade no estado no mês de outubro. Muitos crimes tiveram aumento nas nossas cidades, como tentativas de homicídio. A gente vai trazer o balanço já já. Tem Festival Contato hoje em São Carlos com show de graça. Gustavo Porto. Oi, Juliana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Uma das atrações é a banda Tuiô, que foi indicada ao Grammy Latino desse ano. Legal, né? A gente vai trocar uma ideia ao vivo com os músicos aqui no EPTV1, tá bom, Ju? Tá certo, combinado. Até daqui a pouquinho então, Gustavo. No esporte, nós vamos conhecer um skatista de Ibaté que aos 46 anos conquistou o primeiro ouro no Campeonato Brasileiro Old School. E vamos aprender a preparar um pudim de 3 leites com calda de frutas vermelhas. A receita é da Joelma de Araraquara. Vamos lá, fim de semana de folga, muita gente descansando e nós vamos começar o EPTV1 falando para quem mora em São Carlos. Hoje e amanhã tem vacinação em vários pontos da cidade. Fernanda Câmara está lá na Praça do Mercado Municipal, como ela já disse. E quero saber, Fer, como é que está a procura aí pela vacina, um local que é para facilitar mesmo para o pessoal ir até aí, né? Boa tarde. Tudo bem, Ju? Boa tarde para todo mundo. Olha, bastante gente já veio aqui para receber a dose. O pessoal tem que trazer a carteirinha, tem que saber o dia direitinho que tomou a vacina, porque tem que contar o intervalo certinho. E agora está um pouco mais tranquilinho, mas tem uma pessoa que vai tomar vacina agora. E antes de eu começar a entrevista com a Crislane, eu vou mostrar essa picadinha. O Vitor Diagonel está mostrando aí pra gente, o pessoal preparando a vacina da Covid-19, porque tem uma moça ali que vai tomar então essa vacina, muito importante, gente, lembrando como a Juliana falou, a gente está aqui no Mercado Municipal, um dos pontos de vacinação hoje é aqui em São Carlos, pronto, ela recebeu a picadinha, não dá pra gente mostrar tantos detalhes assim, mas a gente sabe que ela recebeu a vacina. Vou conversar então agora com a Crislane Mestre, quais vacinas estão sendo aplicadas aqui nesse ponto de vacinação no Mercadão? Hoje nós estamos com todos os imunizantes, né? Aqui então Coronavac, AstraZeneca e também a vacina da Pfizer, né? Então as pessoas que precisam tomar a segunda dose, que ainda não compareceram, e também a dose adicional, podem comparecer aqui no mercado. E tem vacinação para crianças, adolescentes, como que é, Cris? Sim, estamos vacinando a partir dos 12 anos de idade, os adolescentes e também os adultos. E é bom separar quais documentos para trazer, para agilizar tudo? Na verdade, os adolescentes, todos, né, já receberam o cadastro, né? Quem vai tomar a primeira dose precisa comparecer com o CPF. E quais locais de vacinação hoje e os horários? Hoje nós temos aqui o Mercado Municipal e também a FESC até 1h da tarde. E continuamos com ponto de vacinação no Milton Olaio até às 18h30. E amanhã? Amanhã nós temos o Milton Olaio também até às 18h30. No caso da Covid, a cidade tem quantos faltosos e como está a ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria para pacientes com Covid? Nós estamos com um total de 16 mil faltosos para a segunda dose. Um público que ainda chama atenção são os adolescentes e 11 mil faltosos para a terceira dose, que é a dose adicional. O público que mais está faltoso para essa dose são os idosos. Bom, e já que a gente está falando aí de orientações para o pessoal de casa, aproveitar para colocar
carteirinha de vacinação em dia, amanhã acontece o segundo Respira São Carlos. Onde vai ser e qual horário? Isso, vai ser amanhã no bairro do Cidade Araci, na Escola Caique. Lá nós vamos oferecer vários serviços de saúde, orientações com relação ao peso, atividade física e também teremos a vacinação contra a Covid-19 para 12 anos ou mais e também a multivacinação para os adolescentes e adultos que precisam aí atualizar a carteirinha de vacinação. Dentre elas, sarampo, cachumba e rubéola, duplo adulto e outras. O que vão ser esses serviços? Vão ter exames, orientação profissional? Não, exames não, mas eles vão fazer orientação com relação ao IMC, com relação à atividade física e outras doenças. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Bom, pessoal, é isso. Então, vacinação hoje e amanhã. Também tem outros serviços amanhã. Aqui no Mercado Municipal hoje, então, tem vacinação contra a Covid-19. Fica até 1h da tarde? Até a 1h da tarde aqui no Mercado Municipal hoje. Então, você que está em casa, está aproveitando a folga de sabadão, vem para cá para atualizar a carteirinha, porque tem que ter o esquema vacinal completo. Primeira dose, segunda dose e dose de reforço para quem já tem essa necessidade. Juliana. É isso, Fê. Obrigada, viu, pelas informações. Pessoal de São Carlos, então, já está lá tudo para facilitar o acesso à vacina sem desculpa para não vacinar. Valeu, viu, Fê? Até mais. Vamos para a nossa atualização dos números da pandemia da Covid aqui pela nossa região. De ontem para hoje foram registrados 56 casos e 2 mortes. Uma morte foi em Araraquara, a outra foi em Rincão. No total, então, de casos, chegamos a 227.519 e 5.485 mortes. Vamos falar agora de violência aqui no EPTV1, porque teve um homicídio em São Carlos numa festa. Um jovem levou 10 tiros. Tayla Ramos, da CBN, já está aqui comigo e vai explicar que ocorrência é essa. Tayla, boa tarde. Oi, Juliana, boa tarde para você, também a todos que acompanham o EPTV1. Pois é, esse crime aconteceu na madrugada de hoje aqui em São Carlos, por volta de 4h30 da manhã, em um salão de festa do Jardim Jockey Clube aqui em São Carlos, na rua Carlos Marighella. Esse jovem de 22 anos foi atingido por disparos durante essa festa na madrugada de hoje. A polícia esteve no local e verificou que 10 disparos foram efetuados. Inclusive, testemunhas que estavam nessa festa viram quem era o autor dos disparos. Este homem conseguiu fugir da festa antes da chegada da polícia. Já o jovem de 22 anos foi socorrido ainda com vida e foi encaminhado ao Hospital Universitário aqui de São Carlos, mas infelizmente morreu no local. A perícia esteve já nesse salão de festas, então, no Jardim Jockey Clube, e esse caso vai ser investigado agora pela Delegacia de Investigações Gerais aqui de São Carlos. Também ontem à noite, Juliana, uma prisão em flagrante foi efetuada pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar por um caso de violência doméstica. As agressões aconteceram no bairro Eduardo Abdel Nur, aqui em São Carlos, na noite de ontem. E a vítima, que era companheira do agressor, tinha já, inclusive, uma medida protetiva contra ele. Ela acionou a Guarda Municipal após as agressões e este homem foi encontrado em uma mata próxima da residência, perto, então, dessa casa no Eduardo Abdel Nur. Ele foi preso em flagrante e encaminhado também ao centro de triagem aqui de São Carlos. Volto com você. Tá bom, Tayla, obrigada, viu, pelas atualizações. Boa tarde para vocês aí da CBN. E ontem teve um roubo numa agência de turismo em Matão. Vamos ao vivo com a Ingrid Sá, da CBN Araraquara. O que aconteceu, Ingrid? Boa tarde. Oi, Ju, boa tarde para você, boa tarde também para o pessoal de casa, um ótimo sábado para todos. Olha, esse caso foi registrado no fim da tarde de ontem no centro da cidade de Matão. A agência fica nesse local. Segundo a polícia, era por volta de 5 da tarde quando 4 criminosos armados entraram no local. Um deles estava armado com um revólver e os outros 3 com facas e anunciaram um assalto. Durante a ação, esses criminosos ameaçaram funcionários e também clientes, levaram R$20 mil do caixa e mais 3 mil em cheques de clientes. Na sequência, eles fugiram em um veículo de cor vinho pelas ruas do centro da cidade e, segundo a polícia, as testemunhas não souberam e não conseguiram anotar as placas desse carro. Também não conseguiram identificar corretamente esses suspeitos. Como o local não tem câmeras de monitoramento de segurança, agora a polícia trabalha também com a versão de outras testemunhas que passaram algumas características desses suspeitos. O crime foi registrado como roubo consumado. Felizmente, Ju, ninguém
ninguém se feriu durante essa ação dos criminosos, mas fica aí esse grande prejuízo financeiro, tanto para a agência como também para os clientes. Tá bom, obrigada, viu, Ingrid, pelas informações. Até mais. E a Secretaria Estadual da Segurança Pública divulgou os números da criminalidade no mês de outubro. Vários crimes tiveram aumento na região, outros tiveram queda. A gente separou os dados de algumas cidades, dá uma olhada. Em Rio Claro, o número de vítimas de assassinato já é quase 50% maior que no ano passado inteiro. São 31 vítimas, de janeiro a outubro deste ano. Em 2020, todo foram 21. As tentativas de homicídio quase dobraram. Foram 11 casos no ano passado e agora, até outubro, 20. Já os roubos, em geral, tiveram uma queda expressiva de quase 40% em relação ao mesmo período do ano passado, de 478 casos para 289. Já os furtos de veículos tiveram aumento, de 207 para 231 casos. Agora vamos para Araras. Por lá teve uma queda bem expressiva nos assassinatos. Caiu de 14 para 4 vítimas. Isso comparando de janeiro a outubro deste ano com o mesmo período do ano passado. Já os casos de tentativa de homicídio mais que dobraram, de 6 para 14. O número de roubos em geral caiu de 160 para 137. Já os roubos de veículos superaram o total do ano passado inteiro, quando foram registrados 42 casos. Agora já são 48. Em Leme, teve queda na quantidade de assassinatos. No ano passado foram 11 vítimas. Neste ano, 7. Os roubos de veículos tiveram um pequeno aumento, de 16 para 17 casos. Já os furtos de veículos tiveram uma queda expressiva, de 81 casos para 53. Em São João da Boa Vista, a gente começa com uma boa notícia. Até agora não foi registrada nenhuma vítima de assassinato na cidade neste ano. Só um caso de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Isso foi em agosto. Já no mesmo período do ano passado, foram 2 homicídios. Os roubos, em geral, também tiveram queda. Caíram de 57 casos para 37. Já os furtos de veículos, um pequeno aumento, de 24 para 26 casos. A seguir, ontem choveu bastante, claro que a gente mostra algumas imagens que nós recebemos, e em Araraquara choveu também, inclusive temos imagens ao vivo da cidade desse sábado. Hoje bem diferente, né? De sexta-feira, pouquíssimas nuvens no céu, sol brilhando forte, previsão hoje de chuva fraca, tá? E o calor volta. Agora à tarde os termômetros chegam aos 31 graus. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo completa. Eu volto já já. Vem para o Bom Jesus Construção e Acabamento, a maior loja da região. Agora com compra online. Acesse nosso site bomjesusleme.com.br ou visite uma de nossas lojas em Leme. Seu sonho se realiza aqui. Quer uma ótima receita de promoção? Então compre qualquer produto Sazon, acrescente a chance de ganhar uma casa, um carro todo mês, uma Smart TV por semana. Para finalizar, você ainda espalha amor ajudando uma ONG. Participe! O Natal premiado da CISC está mais incrível do que nunca. Concorra a um apartamento da ATN Construtora, a 4 patinetes elétricos Move e a 90 vale compras de R$1.000. Saiba quais são as lojas participantes acessando o QR Code no canto da tela. Eu quero, Botini! A cada R$100 em compras, você ganha um cupom. Vem pra cá! Vem viver, se alegrar. Mais de 2 milhões em prêmios com o Savenhago. Você pode ganhar. São muitos prêmios de R$20 mil por cidade. Sua participação ajuda as crianças das entidades. E grandes ofertas. Arroz Pop, R$13,80. Capa do colchão mole, R$22,90. Café brasileiro, R$8,95. No nosso cartão, leite condensado Italac, R$3,68. Fraldinha, no Sabe Ganhe, R$29,80. No final, 18 carros, um por cidade. Savenhago, um novo tempo vai brilhar. Eu quero saber se você acertou a resposta da 4ª enquete do Churrasqueada. A pergunta foi: que tipo de cerveja eu usei no tempero do joelho suíno?
Eu usei a cerveja Pilsen. Além de me dar um sabor especial, ela ajuda a maciar a carne. Tava muito fácil, tava não? Então, ó, fica ligado, porque durante a semana nós vamos divulgar o nome dos premiados lá no site da iptv.com. E no próximo sábado eu volto com mais churrasqueadas aqui na IPTV. O preço da saca de café bateu mais um recorde esta semana. A cotação do tipo 6, bebida dura, passou de dos R$ 1.400. Mas os aumentos dos preços dos insumos e as perdas provocadas pelo clima fazem de 2021 um ano de mercado instável no setor cafeeiro. O preço da saca de 60 quilos do café arábica tipo 6, o mais vendido, mais que dobrou em um ano, o que representa um recorde na série histórica desde 1997, medido pelo CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Em relação ao preço da commodity café, o grão café, o saco verde do café, o que a gente pode explicar é que, com as pessoas também ficando mais em casa, você aumenta a demanda do consumo de café nas residências. Apesar de você diminuir o consumo do café fora, nas cafeterias e etc., nas padarias, você tem um aumento desse consumo internamente na demanda das famílias, vamos dizer assim. Mas atrelado a isso, principalmente a questão climática, isso fez com que o mercado precificasse o valor da saca de café em patamares mais elevados. Todos esses números, que revelam preços nunca antes pagos ao produtor, podem sugerir um mercado aquecido e positivamente favorável neste momento. Mas alguns fatores presentes na trajetória da safra 2020-2021 indicam que a situação talvez não esteja assim tão boa para todo mundo. E tudo começa pela quantidade de café disponível para venda. As intempéries da natureza influenciaram decisivamente na situação comercial do café. Elas provocaram neste ano um rebaixamento da estimativa de produção cerca de 25% menor do que a do ano passado. Por causa de alguns fenômenos naturais, muitas lavouras, como essa aqui, sofreram podas drásticas. Os efeitos dessa seca muito prolongada, que durou muito tempo aqui na região, afetou muito a cafeicultura. Depois nós tivemos essa geada, que ainda piorou ainda mais a situação dos cafeicultores. Para piorar, a gente, mesmo com a florada que deu, a gente está tendo muito abortamento dessas floradas, então o que vai diminuir mais ainda a nossa produção para o ano que vem. De acordo com a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, de cada 10 xícaras de café vendidas no país, 3 são de Minas Gerais. No estado, cooperativas como esta, em Três Pontas, que tem quase 8 mil produtores associados, tiveram uma redução de até 90% no café comercializado entre outubro e novembro. O produtor está segurando, viu que como tem uma safra muito pequena no ano que vem, o café que restou a ele é dele, ele está segurando o café dele, ele está esperando um momento de vender esse café. Como ele viu que a safra do ano que vem é muito pequena e o preço dos insumos disparou, ele está em cima da produção dele, é dele, ele vai esperar o momento que ele achar que é adequado para vender. Ainda segundo a CNA, os custos de produção subiram em média 15% em 2021, o que prejudicou os rendimentos dos produtores. Os fertilizantes tiveram inflação superior a 100% entre janeiro e setembro deste ano. Pequenos produtores, como a Thalita, que tem entre 3,5 e 4 hectares de área plantada, são maioria no país. E, para eles, os custos têm assustado. Esse ano a gente até que está mais controlado, porque a gente conseguiu comprar os insumos antes da alta, então a gente já está com a adubação comprada, com os produtos praticamente todos comprados. Então a gente consegue fazer esse balanço para o ano seguinte.
O medo do produtor é o ano subsequente que a gente tem essa previsão de continuar tudo em alta, né? É de olho nesta corda bamba que a família do Carlos, que depende exclusivamente do café, espera que os custos caiam para que o lucro volte a aparecer. Tá certo que o preço subiu, tá alto, mas o que você precisa adquirir para fazer o café produzir tá muito caro, né? Subiu demais. A gente tem um impacto direto na receita do produtor, um impacto ao consumidor e, sem sombra de dúvida, aí para todos os elos da cadeia produtiva. Porque a indústria de aquisição de café está tendo dificuldade de acesso à matéria-prima barata, então está pagando caro para a matéria-prima, está sendo obrigado a estreitar a margem. Exportação está vivenciando as dificuldades de escoamento da produção para outros países por conta da crise logística. E da mesma forma, os produtores aí estão sendo afetados pelo aumento de custo e um eventual aí estreitamento das margens. Então, ninguém está isento desses problemas. É um cenário muito delicado, nós hoje não temos condições de fazer previsão de nada. Você não sabe como é que vai ficar dólar, você não sabe se a pandemia vai voltar para a Europa, vai voltar para o Brasil, é uma incógnita ainda. A produção para 2022, nós só vamos ter uma visão melhor dela lá para janeiro e fevereiro, onde você pode constatar o que tem no pé, o que não tem no pé, né? E depois, como é que o clima vai ficar para que as lavouras possam se recuperar para ter uma produção em 2023. O mercado do café é tema de um podcast do programa No Pé do Café, que já está disponível nesse endereço que você está vendo aí na tela, dentro do portal de notícias A Cidade On. Então é só colocar acidadeon.com/No Pé do Café. Veja tudo lá e saiba mais sobre esse momento atual da cafeicultura. Daqui a pouquinho tem Terra da Gente aqui na tela da IPTV e um dos destaques do programa deste sábado é o encontro surpreendente de um fotógrafo argentino com uma onça parda. E tem muito mais. Sábado é dia de se conectar com a natureza e olha só o registro que você confere com a gente no TG. Essa onça parda, ou puma, como também é conhecida, foi flagrada por um fotógrafo na Patagônia Argentina. Nós conversamos com o autor dessas belas imagens para saber os detalhes dos registros sem igual. E vamos pescar? A intenção era achar o tambaqui, mas olha só quem apareceu. O que veio foi o pacu borracha. E o programa tem ainda a Hora do Rancho. Hoje você vai aprender o preparo de um prato japonês, o karaage. Nossa, que delícia! Não perca, daqui a pouco. Eu estou te esperando logo depois do Jornal Hoje. E na sequência do Terra da Gente, você fica com as atrações do programa Mais Caminhos. Fala galera, gente, já tem mais caminhos, tem muitas histórias boas para você. Eu voltei a São João da Boa Vista para contar mais histórias sobre o Cão Zé. E tem mais. E tem receita boa, com batata, vinda diretamente da terra da batata. Você sabe onde fica? Não? Então tem que assistir o Mais Caminhos. Eu estou aqui com o Cilo, a Júlia e o Tiago, porque esses três vão contar a história de Campinas de um jeito diferente, né? Um jeito inusitado que a gente escolheu para contar a história de Campinas é a partir de suas assombrações. E passam pelo Cemitério da Saudade e muitos outros pontos da cidade. Tudo isso é daqui a pouquinho, depois do Terra da Gente, no Mais Caminhos. Nas últimas 48 horas, choveu bem em toda a nossa região. Araraquara foi a cidade com o maior volume de chuva registrado, segundo a Climatempo. Foram 73,8 milímetros. A chuva foi tanta em Araraquara que as ruas próximas ao balão da Vaz Filho ficaram cheias. O Guilherme registrou o momento em que um carro precisou ser empurrado. O carro apagou lá embaixo. O pessoal tá tentando empurrar, tirar do meio da água. A água tá muito forte descendo, olha lá. Não dá pra passar não.
Em São Carlos, o Ediângelo fez a foto do céu fechado. As nuvens carregadas assustaram. Ontem fez exatamente 1 ano da forte enchente em São Carlos. A Kelly também fez uma foto do tempo fechado. Por aqui foram quase 40 milímetros, segundo a Climatempo, mas desta vez sem estragos. Em Leme também choveu bastante, 37 milímetros. E o Adriano fez esse vídeo pra gente. De São José do Rio Pardo, chegou esse registro do Tiago. Chuva mansa e contínua, um alívio para as plantas. E para hoje, será que podemos ter mais chuva? Vamos ver imagens ao vivo do Pico do Gavião em Águas da Prata, esse cenário maravilhoso da nossa região. Olha só, algumas nuvens no céu, mas sol brilhando forte por lá. A temperatura máxima prevista é de 28 graus. Tem previsão de chuva para Águas da Prata, 4 milímetros, pouca coisa, tá? As chances de chuva nas cidades que fazem ali divisa com Minas Gerais, são maiores hoje por causa de um corredor de umidade e de áreas de instabilidade. E vamos saber mais da previsão do tempo para esse sábado. Luara Galacho, boa tarde. Oi, boa tarde. Agora o sol aparece bem mais e a chance de chuva é baixa na região. Aos poucos, as áreas de instabilidade se afastam e, por isso, o céu abre. O sol volta a brilhar forte. As temperaturas ficam bem diferentes de ontem. Os termômetros disparam de novo, tá? Temos aqui Gavião Peixoto, Tambaú e Rincão com máxima de 31 graus e Leme máxima de 30 graus. Olha como fica também daqui a pouco em Pirassununga, Vargem Grande do Sul, Dourado e em Araras, máximas de 29 e também 30, tá? Falar de São Carlos, a máxima chega hoje aos 30 graus, amanhã o dia começa com 18, depois calorão, 32 e ó, com tempo firme. Agora, na segunda, aí a chuva deve retornar. Mesma condição em Araraquara, sol durante a tarde, né? Pequena chance de cair água hoje e domingo, céu limpinho, poucas nuvens e espiando aqui a segunda-feira, volta essa mistura de sol e chuva com máxima de 33 graus. A gente se vê à noite. Até! Até, Luara. Depois do intervalo, tem Dica de Cultura, é o Festival Contato que está acontecendo aqui em São Carlos. E nós ainda vamos falar de uma tendência que veio para ficar, o uso dos canais de autoatendimento no comércio. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Atenção, Cidade Araci! Chegou a hora de colocar a sua saúde em dia. Tomou todas as doses da vacina contra a Covid-19 e as demais vacinas estão em ordem? A hora é agora. Respira São Carlos. Domingo, dia 28 de novembro, das 8 à 1 da tarde, no Caique da Cidade Araci. Um dia de muita saúde e diversão para toda a família. Respira São Carlos. Oferecimento. Prefeitura de São Carlos. Saúde em primeiro lugar. Último round da Black Friday Gavan. São milhares de produtos em promoção. Piscou da loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. Pula, compre hoje com cartão Avan e pague só ano que vem. Neste fim de semana, notebook Lenovo 15,6 polegadas, só 10 vezes de R$ 349,99. 1 tera de HD, processador i3. Ar-condicionado Filco 9.000 BTUs frio, só 10 vezes de R$ 149,99. Filtro de ar antibactéria e antifungos. Fácil limpeza do painel e filtro. Na próxima semana, inaugura a loja Avan de número 167 em Canela, Rio Grande do Sul. Oferta especial, fácil ganhar, fácil economizar. Cerveja Heineken Long Neck 330 ml 4,79. Beba com moderação. Nesta segunda tem Cyber Monday Contato. Toda loja de acabamentos com 15% de desconto à vista e mais 3% de desconto se você comprar pelo WhatsApp e pagar por Pix. É mais 3% extra na compra pelo WhatsApp e pagamento por Pix. Pagamento à vista e com Pix tem agora 18% de desconto. Cyber Monday Contato. Somente nesta segunda. Pisos, revestimentos, louças, metais, vinílicos, portas e janelas. Contato. Com
Com o avanço da vacinação, as pessoas voltaram a frequentar as lojas físicas. Mas uma tendência que cresceu durante o isolamento deve permanecer agora: o uso dos canais de autoatendimento. Muitas vezes é mais rápido e tem gente que ainda prefere evitar o contato com outras pessoas para diminuir o risco de transmissão do coronavírus. Neste supermercado existem 19 caixas convencionais e 4 que funcionam só com o cliente. O sistema automático foi instalado para atender ao mesmo tempo 4 clientes, sem precisar de um operador. Esta professora sempre usa o caixa automático para não pegar filas. Ela passa todos os produtos no leitor de código de barras e confere na tela tudo o que escolheu. Rapidinho, paga com o cartão e pronto. Muito bom, muito prático. Agiliza o dia a dia? Com certeza. Não pega fila? Não pega fila, é super bom. O sistema já existe em vários supermercados. O gerente dessa loja diz que os caixas automáticos vieram para ficar. Principalmente na pandemia, né? Que o pessoal busca praticidade, agilidade. Geralmente os clientes querem ficar pouco tempo na loja. E o self-checkout, ele atende essa necessidade do cliente, né? Aqui no espaço onde ficavam 2 caixas normais, agora ficam 4 automáticos. Aqui neste supermercado, a automação chegou até aos produtos de hortifruti. Essa aqui é uma balança, além de ser um caixa onde as pessoas podem levar o produto para casa sem passar por nenhum atendente humano. Por exemplo, para levar essa laranja, é só colocar na balança, selecionar aqui hortifruti. O nome do produto é uma laranja pera e o sistema já pesa, coloca o valor e adiciona na compra. Agora é só pagar e levar para casa. A gente resolveu implantar dessa forma justamente para redução de processos, para o cliente não precisar, na área de venda, ficar pesando o produto e pela praticidade mesmo. A automação também já mudou a rotina das lanchonetes. Nessa grande rede de fast food, os totens de autoatendimento foram instalados para que os clientes possam pedir os lanches para comer no restaurante ou levar para casa. E dá para fazer de tudo, até pagar sem contato com nenhum funcionário. Aqui, nenhum caixa convencional foi desativado. É mais uma funcionalidade desses canais digitais, que nesse terceiro trimestre, agora de 21, representaram 36% das vendas totais da rede na América Latina. Para o consumidor que ainda busca os caixas convencionais, eles seguem à disposição. As compras com o sistema de autoatendimento podem ir além. No Supera Park, incubadora de empresas ligada à USP de Ribeirão Preto, uma startup criou esse modelo de loja. É a primeira loja do Brasil a oferecer exclusivamente produtos hospitalares e para laboratórios. O André, que tem mais de 25 anos de experiência nesse ramo, tirou a ideia da observação do dia a dia. Gerar comodidade, competitividade no preço e facilidade no armazenamento e disponibilidade dos produtos para os clientes, onde vai atender. Para comprar é só baixar um aplicativo e pela tela do celular abrir a vitrine. Após liberação do acesso à loja, você tem os produtos disponíveis aí para escolher, para fazer a compra. Então, por exemplo, a máscara tripla, e assim você pode finalizar, tá? Através do pagamento com a máquina ou pelo aplicativo, por sua conta. O André diz que o projeto, desenvolvido em parceria com uma empresa de São Carlos, já tem planos de expansão. Nós estamos pensando, já estudamos algumas parcerias de outros produtos, como produtos, alguns farmacêuticos, para poder atender em condomínios e outros locais, uma diversidade de diferentes ambientes, né, para poder ter essa tecnologia aí disponível. Olha, tem muitas lojas que estão aproveitando esse sábado para continuar com as promoções da Black Friday e por isso tem horário estendido. Em São Carlos, Araraquara, Leme e Ibaté, o comércio funciona até às 5 horas da tarde. Já em Rio Claro, Araras e São João da Boa Vista, vai até às 6 da noite.
Acontece até domingo, em São Carlos, a 12ª edição do Festival Contato. É uma mistura cultural de música, audiovisual, artes cênicas e oficinas. E uma das atrações é o show da banda Tuiô, indicada ao Grammy Latino desse ano na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em língua portuguesa. E o Gustavo Porto está lá com os músicos e vai contar tudo pra gente desse show. Oi, Gustavo, boa tarde pra você. Oi, Ju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, um evento que promete ser muito legal, muito interessante. Ano passado não teve por conta da pandemia, mas dessa vez eles estão de volta. Vai ser aqui no Oasis Evento a partir das 4 horas da tarde. A gente vai conversar já com o Ricardo, que é produtor. Ricardo, boa tarde. Qual que é o intuito, qual que é a ideia de vocês com esse evento? Boa tarde. Desde 2007 o Festival Contato busca ser literalmente esse lugar de encontro de arte, cultura, inovação e principalmente de integração de um público diverso. Pessoas de todas as idades, né, que estão dispostas a ver o que há de novo que está sendo criado, e depois desse período de pandêmico, a gente distante, a gente finalmente achou um momento de conseguir se reencontrar num ambiente agradável, seguro e poder ver o que está acontecendo de novo e poder se divertir junto de novo, né? Legal, Ricardo. Muito obrigado pelas suas informações. Bom evento que começa daqui a pouquinho. Agora a gente vai conversar com o pessoal da banda Tuiô. Eles já estão aqui, vão conversar com a gente. Gente, muito boa tarde para vocês. Muito parabéns pela indicação ao Grammy. Eles estão muito felizes. A gente conversou um pouquinho antes aqui. Quero saber como que foi essa indicação ao Grammy. Vocês esperavam, não esperavam? Parece que os vizinhos sofreram com a comemoração, né? Rapaz, a gente teve que se explicar ali para os vizinhos, porque foi uma gritaria quando a gente ficou sabendo dessa notícia. Inacreditável até agora, quando você pergunta e fala, nossa, é verdade, aconteceu. Viveu isso mesmo, né? E eu sinto que não porque a gente não acredita no nosso trabalho nem nada. Se vocês vão ver hoje, o pessoal que vai chegar vai ver que a banda é muito legal, mas porque nosso segundo disco, né, é uma coisa tão grandiosa, uma baita plataforma. Ai, gente, sinceramente estou muito feliz porque o nosso trabalho está chegando em mais ouvidos, mais pessoas, porque a gente gosta de conversar. Então a gente basicamente está abrindo um diálogo com vocês. Se você ouvir a gente e quiser bater um papo, a conversa está aqui, ó, aberta. Muito legal. A Lilian e a Laiane são irmãs, tem também o Jean na banda. Como é que foi essa formação? Vocês estão aí 8 anos de estrada, né? Tuiô um pouquinho menos, mas está indo, está caminhando bem e logo poucos anos já tem essa indicação e também indicação para o Prêmio Multishow. Sim, também mais essa, cara. Hoje a gente vai cantar a grande canção que foi indicada a Canção do Ano. Essa mesmo, sonho da lá, é essa mesmo. A gente tá assim, pra lá de feliz, depois de um tempo tão difícil pra quem é artista, principalmente no Brasil, a gente ter a chance de ser reconhecido pelo nosso trabalho é maravilhoso. Como que é se apresentar num festival como esse, que incentiva aí a cultura, a arte, o audiovisual? Nós ficamos muito tempo parados, em segurança, acompanhando e respeitando a pandemia. Esse está sendo o nosso retorno. A gente está assim, ansioso para reencontrar as pessoas, ansioso para experimentar um palco grande desses de volta, encontrar outros artistas que também compõem o festival. Eu vou chegar cedo porque eu quero curtir todos os outros shows também. Tem Bebê Salvego também, eu tô a fim de curtir esse show. Legal. Chega cedo, pessoal, chega cedo. Isso aí, eu vou pedir para vocês darem uma palhinha, só vou passar um serviço rapidinho aqui. O pessoal que quiser vir pro show, começa às 4 horas da tarde, lembrando que tem que estar vacinado com as 2 doses ou então com a primeira e também trazer o teste negativo do Covid-19. Agora vamos ao que interessa. Uma palhinha do Tuiô pro pessoal que está acompanhando a gente no EPTV1, Ju. Então o jeito é ir embora, pegar as coisas e ir embora, me despedir e ir embora, te abraçar e ir embora. Show de bola. Muito obrigado, gente. Obrigada. Ju, a gente volta com você. Valeu, muito obrigada. A banda Tuiô tá aí, tá feito convite à retomada dos shows aos pouquinhos, com toda a segurança para o pessoal curtir muita cultura aqui na nossa região. Valeu, Gustavo, também. A primeira festa do peão a voltar no Brasil, o Rodeio de Jaguariúna, começou ontem, tá?
Na chegada ao evento, o público teve que apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid e, claro, estar de máscara, tá? Mas ao longo da noite, muita gente deixou a proteção de lado, sem falar na aglomeração. Tem reportagem no G1 sobre esse assunto. Ontem, a montaria em cavalos não aconteceu por causa da chuva que caiu até por volta das 7 horas da noite. Já a prova dos 3 tambores foi mantida, depois foram feitos alguns reparos na pista. E a noite também foi marcada pelos shows de Gustavo Lima, Zé Vaqueiro e Felipe Araújo. Vamos ver. O passaporte principal para ter acesso à festa foi o da vacina. Em todas as entradas do evento, o documento foi cobrado. A família toda da Giovana veio preparada. A importância é que é para mostrar, né, se está devidamente vacinado ou não, para que todos podemos aproveitar com a devida segurança. Não adianta nada ter o ingresso E não ter a carteirinha de vacinação, né? Agora é só curtir, então. Opa, só, venha Gustavo Lima. Amigos também conscientes que a vacina foi o melhor caminho. Se prevenindo, lógico, né? Porque o corona ainda tá por aí. Mas se previnam, gente. Isso, por mas favor. curtam. E vacina, hein? O rodeio de Jaguariúna começou de forma tradicional, com a entrada das bandeiras. Teve prova dos 3 tambores, muita agilidade, mesmo com a areia pesada por causa da chuva. Nos primeiros momentos do rodeio, a galera já estava animada. O Marcos e a Fernanda não viam a hora de curtir. Maravilhado, né? Coisa linda mesmo. Nossa, saudades. Tô segura por causa da vacina. Dá pra curtir? Dá. Agora a festa tá começando, vai ficar até que horas? Até o fim. Até o amanhecer? Até o amanhecer. O Alex veio de outra cidade. Sou de Biritiba Mirim, interior de São Paulo, próximo a Salesópolis. Tá muito bom isso aqui, hein? Vai embora só de manhã? Só amanhã cedo. 5 horas é pouco pra nós. São esperadas 140 mil pessoas nos 4 dias de rodeio. Essa é considerada uma das maiores festas do peão no país e a primeira que retornou às atividades, mesmo durante a pandemia. A saudade transbordou na arena. Por todo lado, muita animação, mesmo depois de ter enfrentado quilômetros na estrada para estar aqui. Vim de São José dos Campos, é a primeira vez aqui e né, tá com o coração a mil, né, velho? Primeira vez, uma festona dessa daqui. O Chapeuzão não podia faltar e, é claro, estava todo mundo esperando pelos shows que agitaram a madrugada. Felipe Araújo foi o primeiro a subir no palco e fez a galera cantar junto. Olha que é só o começo, tem mais 3 dias de festa pela frente. Tá bom, a primeira vez que eu venho, tá muito top. Vem pra cá, pessoal! Tá, e hoje tem shows com o Zé Neto e Cristiano, os Barões da Pisadinha e DJ Denis. No G1 Campinas tem uma página especial do Rodeio de Jaguariúna. Lá você confere, inclusive, que a cantora Marília Mendonça foi homenageada com poema e salva de palmas ontem no rodeio. Marília, que se apresentaria em Jaguariúna, morreu no último dia 5, vítima de um acidente aéreo. Vamos ver algumas fotos que estão nas redes sociais com a hashtag Olha Isso EPTV. Tem uma mais linda que a outra, olha só. A Bruna Floriano, de Santa Rita do Passa Quatro, publicou esse registro de uma praça lá na cidade. Olha que árvore mais linda. Valeu, Bruna! Agora esse registro da represa de Vargem Grande do Sul. A foto é da Cris Bidim. Araraquara também está com a gente. Esta foto linda é do Diogo Henrique. O Eustáquio Fragale, de São Carlos, flagrou este céu todo colorido durante um entardecer direto da marginal do Sesc. Agora, a zona rural de Mococa. Essa foto é da Jaqueline Domenciano. Arrasou! Olha que foto diferente e linda. É da Lenita Alves, de São Carlos. O William Gregório, de Analândia, tirou esta foto do Morro do Cuscuzeiro. Esse registro é do Neto Gonçalves, de Rincão.
De São João da Boa Vista, temos essa foto no capricho da Rosa Maria Pacífico. Valeu! E para encerrar, um registro da Catedral de São Carlos. A foto é do Léo Rodrigues. Continue participando, é só tirar uma foto bem linda da região e compartilhar nas suas redes sociais com a nossa hashtag Olha Isso EPTV. Só lembra, gente, sempre de deixar a sua rede social no modo público, assim a gente consegue ter acesso a essas fotos. E também coloca lá o nome da cidade aonde você fez o registro. Estamos aqui aguardando a sua participação. Fica comigo que depois do intervalo tem esporte. Nós vamos conhecer a história de um skatista de Ibaté. Ele conquistou o primeiro ouro no Campeonato Brasileiro. Lá na cidade, ele ainda ensina o esporte para a garotada. E sábado é dia de ficar com vontade, hein? É o nosso quadro Sabor de Casa, que hoje tem receita de sobremesa. A Joelma de Araraquara vai ensinar a fazer um pudim de 3 leites com calda de frutas vermelhas. A gente traz o passo a passo já já. Feirão completão do Grupo Plano. É neste final de semana. São os melhores empreendimentos de São Carlos. Apartamentos com 2 banheiros, área de lazer completa, descontos reais de até 10 mil e entrada em até 60 vezes fixas com documentação grátis. Comprou o kit porcelanato, ganhou o ar-condicionado. Agora seu sonho decola. Comprou, ganhou o voo de helicóptero. É neste final de semana no Shopping Passeio São Carlos. Feirão completão Grupo Plano. O Tenda Atacado chegou em Matão. Aqui tem tudo para você encher o carrinho com muita economia em um só lugar. Tem preço baixo, variedade, bom atendimento e produtos de qualidade. Todo dia para sua casa e seu comércio. E várias formas de pagamento. Tenda Atacado Matão. Agora pertinho de você. Vem pra cá. Tá na sua vida e tá do seu lado. A gente se vê no Tenda. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no Tenda. Voltar à escola é muito importante. Voltar à escola com segurança é mais importante ainda. O governo de São Paulo sabe disso. Quer ver? 97% dos professores vacinados, 90% dos alunos com uma dose, 99% das escolas reformadas e mais, álcool em gel nas salas, máscara e controle diário de temperatura. A escola tá de volta e mais segura do que nunca. Governo do Estado de São Paulo. Trabalho e respeito por você. De 22 a 30 de novembro, começa a maior promoção na Black Prime da Maçaneta Acabamentos. Aqui você encontrará as melhores marcas. Mega oferta, além de imbatíveis condições em até 10 vezes sem juros. Esse é o momento. Renove já! O encontro de Felipe e Rebeca em Búzios chegou aos ouvidos da filha dela. Tem certeza que não aconteceu nada? Cecília, o Felipe é namorado da Bela, por favor, que isso? É, aí é que tá. Assim que ele voltou de Búzios, ele terminou com ela. Do nada, assim, sem motivo nenhum. Ou será que tem algum motivo? Hoje, um lugar ao sol. O EPTV1 está de volta com o esporte. A gente começa pelo futebol, porque ontem a Federação Paulista de Futebol divulgou as tabelas do Paulistão e da Série A2, que começam no dia 26 de janeiro. Pelo Paulistão, a Ferroviária enfrenta o Corinthians lá na capital. Pela A2, o Rio Claro joga fora de casa com a Portuguesa Santista. E o Velo Clube recebe o 15 de Piracicaba no Benetão. E a gente vai conhecer agora a história de um skatista de Ibaté apaixonado pelo esporte desde pequeno. Ele acabou de conquistar o primeiro ouro no Campeonato Brasileiro Old School. A conquista é um incentivo a mais para as crianças e para os adolescentes que fazem parte de um projeto onde ele ensina skate. Foram anos batendo na trave. Desistir? Jamais. Uma hora vai. E não é que deu certo? Em 2016 fui vice-campeão brasileiro, fiquei em segundo, bati na trave. 2017, terceiro lugar. 2018, segundo. 2019, pipoquei, fiquei em quinto. E aí
com a pandemia não teve o ano passado, esse ano teve, e aí que acabei conseguindo acertar a volta toda e mais 2 manobras, né, que renderam bastante ponto aí, fizeram com que eu saísse campeão aí, dessa vez foi gol, não deu na trave. Edilson Félix, o Edilson Gibi, mostra com orgulho o troféu conquistado em São Paulo. Primeiro lugar no Campeonato Brasileiro Old School na categoria Master, para quem tem mais de 45 anos. A ligação do Gibi com o skate é antiga, até curou uma doença que ninguém sabia o que era. Fiquei doente e não sabia o que estava acontecendo, fui internado e aí ninguém sabia o que eu tinha. Aí até que então a minha madrinha perguntou o que eu queria ganhar de presente, falei que eu queria ganhar um skate. Então aí quando ela falou, não, eu vou te dar um skate, ela acabou de assinar o cheque, eu sarei. Então na realidade era vontade de ter um skate, né? Então foi aí que eu iniciei mesmo, acreditando no skate e tô até hoje. No meio do caminho, um sonho, construir uma carreira profissional. Só que as rodinhas seguiram outros rumos. O skate sempre fez parte da vida do Gibi, só que em 2007 ele tomou uma decisão difícil, deixar o skate profissional de lado para seguir outros caminhos. É claro, sempre com o skate nos pés. Hoje o Gibi passa um pouco da experiência que tem para cerca de 60 jovens e crianças de São Carlos e Ibaté. Muitas delas querendo realizar o sonho que um dia o próprio Gibi já teve. Acho que crescer, abraçar as oportunidades que pode surgir. Eu sempre gostei de trabalhar com criança, né? De ajudar elas, ensinar como que faz as coisas. Então acho que é ser professora e participar de campeonato, sabe? Ser mais profissional mesmo. Eu pretendo ir melhorando cada vez mais, participando dos campeonatos, para poder começar a ganhar aí, né? Ver o que consegue. Sonha um dia virar profissional, talvez participar de umas Olimpíadas? Ah, se Deus quiser, né? Por enquanto, os mais novos não pensam nisso. Colocam joelheira, capacete e correm para pegar a prancha. Estão aprendendo o beabá do skate, para um dia ganhar asas e voar cada vez mais alto. É o que eu costumo sempre falar para eles, não tô aqui para formar campeões de skate. Não, né? Se de 10 sair um aqui, como eu tô olhando, tem uma galera aí que tem um forte potencial, mas primeiramente, né, pessoas do bem, né? Campeões no caráter, campeões no respeito, campeões como seres humanos. É o primeiro passo desses mini skatistas. E se o destino seguir outros caminhos, uma coisa é certa: o skate estará sempre por perto. Skate pra mim é tudo, é onde eu formo minhas amizades, né? Aqui é uma turma só, aqui é todo mundo por todo mundo, né? E ninguém solta a mão de ninguém. E esse é o legal. Pra mim o skate é isso, é todo mundo junto. Muito legal, né? Ainda mais depois das Olimpíadas, né? O skate como esporte olímpico, muito bom a gente poder mostrar essa galera e tomara, sim, que saiam campeões aqui da nossa região. Vamos mudar de esporte porque hoje tem MMA lá em Rio Claro. O evento começa às 3 horas da tarde no mini ginásio Mané Bortolotti. As lutas são a partir das 5 da tarde. A venda de ingressos é na hora do evento, tá? Vão ser disputadas mais de 20 lutas da modalidade, incluindo lutas internacionais. O ginásio fica na Avenida da Saudade, no bairro Consolação. O evento vai contar com as presenças de atletas do UFC, como Charles do Bronx e Anderson Berinja. E amanhã tem mais partida da final do Paulista de Basquete. As meninas de Araraquara jogam fora de casa com o Santo André. Elas perderam a primeira da série melhor de 3 e esse jogo amanhã vai ser às 6 da noite. Boa sorte então para as meninas do SESI Araraquara que estão pela primeira vez numa final do campeonato. Chegou a hora do nosso quadro Sabor de Casa e a receita de hoje vem lá de Araraquara. Já vou adiantar, vai dar água na boca, hein? A Joelma vai ensinar a gente a preparar um pudim de 3 leites. E olha só que diferente, ele leva uma calda de frutas vermelhas. Vamos aprender juntos esse passo a passo? Olha só. Olá. Eu sou a Joelma Oliveira, vendedora de Araraquara. Quis participar do quadro por conta das sobremesas de Natal. Tem uma receita super bacana e eu tenho certeza que todos vão gostar. Uma sobremesa muito deliciosa, saborosa e fica linda.
Eu escolhi essa receita porque é uma receita que meus pais gostam muito e foi minha mãe que ensinou. Peguei algumas dicas novas, por ser um pudim, peguei umas dicas novas na internet e dei um toque todo especial. Eu escolhi as frutas vermelhas porque dá um charme todo especial na questão de sabor e cor. E a dica que eu dou para que todas façam e que fique bem bacana é dar o seu próprio toque. O meu toque, a minha dica foi colocar um pouquinho de pimenta rosa na calda de frutas vermelhas. Tradicionalmente, os pudins a gente sempre coloca em banho-maria no forno, onde demora em torno de 1 hora, 1h20, 1h30. Vai depender do forno de cada pessoa. Porém, hoje temos panelas modernas que nos auxiliam, que a gente também pode fazer os pudins na boca do fogão também. E essa receita dá certo também fazendo na boca do fogão, caso tenha essas panelas um pouco mais modernas. Eu gostaria que vocês experimentassem fazendo essa receita. É uma receita familiar, mas todos podem fazer. Ela é muito saborosa, é muito bacana e vale a pena, principalmente agora para o Natal. Leite condensado pode ser uma lata ou uma caixinha. 3 ovos inteiros, 500 ml de leite, 3 colheres bem cheias de leite em pó. Para a calda, um pacote de frutas vermelhas com 100 gramas, pode ser congelada, meia caixa de morangos lavados, 50 gramas de cerejas ao marasquino, 150 gramas de açúcar, 300 ml de água. Segredinhos, você pode colocar canela em pau e eu adiciono ainda um pouquinho de pimenta rosa. Modo de preparo: bata no liquidificador, leite condensado, os ovos, o leite e as colheres de leite em pó por 3 minutos. Deixe descansar um pouco. Unte a forma com um pouquinho de óleo, despeje toda a mistura e leve ao forno. Banho-maria por aproximadamente 1h20, 1h30. Enquanto está no forno, pode preparar a calda. Coloque todos os ingredientes numa panela e vá mexendo até apurar. Não pode ficar muito grossa e também não muito líquida. Se for necessário, pode acrescentar um pouquinho mais de água. Ela dá um ponto bem bacana, bem cremoso e fica lindo. Depois que a calda estiver pronta e o pudim também, leve todos os ingredientes na geladeira e deixe gelar por aproximadamente umas 5, 6 horas. Se fizer de um dia para o outro, melhor ainda. A montagem, você pode escolher um belo prato, virar o pudim delicadamente e depois adicione a calda por cima. E para decorar, você pode decorar com os ingredientes da própria calda. Morangos, pode colocar cerejas, pode colocar as frutas vermelhas, né? Que são amora, framboesa, fica a seu gosto. Dica boa, não é? Para sobremesa de final de ano. Ou, gente, já faz amanhã mesmo, porque olha, ficamos com água na boca aqui, viu? E tem mais fotos de receitas que são sucesso aqui na nossa região, que estão chegando pelo nosso WhatsApp. Vamos dar uma olhadinha? Olha só esse nhoque, gente. É um nhoque feito com abóbora cabotiá, recheado com mussarela. A receita é da Dulce Andreassa de Mococa. Tá bonito, bem decorado, hein? Muito bom, Dulce. Agora, gente, pão caseiro não tem erro, hein? Sempre uma delícia, saindo do forno com uma manteiguinha, um cafezinho, não precisa de mais nada, né? Esses aí foram preparados pelo Marcelo Monteselli de Rio Claro.
A próxima, uma rosca coberta com brigadeiro e coco. Tá com a cara boa também, hein? Foi preparada pela Maria Isabel Berck de Porto Ferreira. Temos a última de hoje, para encerrar, um bolo pão de ló recheado e com cobertura de ganache. Olha que delícia! Bom, hein? Foi feito pela Magda de Araras. Que delícia, pessoal! Valeu, hein? E ó, participe também. Quem sabe você não ensina toda a região a aprender a fazer a sua receita. Vamos com diquinhas pro Natal e pro Ano Novo, pra ceia? Se tem aquela receitinha que é sucesso, que a gente fica esperando só essa data para fazer, manda pra gente, vamos compartilhar com todo mundo. Nosso WhatsApp tá aí na tela, 99643-5959, DDD 16. Tô esperando a sua participação, hein? E se você não conseguiu ver alguma informação hoje, ou se você quer rever alguma reportagem que nós já exibimos aqui no EPTV1, tá tudo lá nas nossas páginas na internet, G1 São Carlos e G1 Araraquara. A gente se vê ainda hoje no EPTV2. Eu espero você, uma ótima tarde e até lá.